Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. São Luís. O tema do episódio de hoje está na Revista Espírita de junho de 1858. É um tema que, particularmente, eu tenho bastante experiência. É a preguiça. É uma dissertação moral, mais uma vez do Espírito São Luís e também pela psicografia de Hermance Dufour. Essa parábola contada por São Luís sobre a preguiça tem muitos pontos semelhantes com uma parábola anotada por Mateus e que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Possivelmente você já conhece, já escutou alguma vez a parábola anotada por Mateus. Então, antes de contar a de São Luís, vamos relembrar a outra para vermos os pontos de concordância e os pontos divergentes. Na parábola contada por Mateus, nós temos basicamente a seguinte situação. Um pai de família sai nas primeiras horas da madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, vamos imaginar que ele saiu assim, 1 hora da manhã, por exemplo, e ele foi convidar. Ele encontra ali os primeiros trabalhadores, 1 hora da manhã, e combina. Eu vou pagar para vocês trabalharem na minha vinha 1 denário. Digamos que fosse na época lá R$100. Tenho a menor ideia de quanto era 1 denário. Mas finge que eram R$100. E aí quando chega assim, na terceira hora, digamos que lá para 5 da manhã, ele encontra outros trabalhadores. Tá fazendo o que aí? Não, a gente está aqui querendo trabalho, mas não conseguiu nada até agora. Eu pago R$100. 1 denário de novo. Querem trabalhar? Queremos. E aí vão lá para a vinha trabalhar. Passam mais horas, digamos que chegou lá 10 da manhã, ele encontra outros trabalhadores. O que é que vocês estão fazendo aí? Ah, a gente estava aqui tentando emprego, não conseguiu nada até agora, ninguém contratou a gente. Então vamos trabalhar na minha vinha. Pago novamente o mesmo valor. 1 denário, digamos, só um exemplo, que R$100. E aí contratou esses trabalhadores. Então, o que é que essa parábola diz? No final do dia, esse senhor da vinha manda pagar tanto para os que começaram 1 da manhã, para os que começaram 5 da manhã e para os que começaram lá mais tarde, o mesmo salário. 1 denário, que no nosso exemplo seriam R$100. E aí a gente fica meio estarrecido, porque, poxa, o que começou lá de madrugada, ele trabalhou muito mais. Só que a grande questão dessa parábola, o grande ensinamento de que os últimos serão os primeiros, é o seguinte: aqueles que começaram por último, eles não estavam lá sentados sem trabalhar por opção ou por preguiça. Eles não tinham sido contratados, eles não tinham sido chamados ao trabalho, mas eles estavam dispostos a trabalhar. E quando o trabalho apareceu, se prontificaram e trabalharam muito bem, com qualidade. Na parábola contada pelo Espírito São Luís, um homem sai muito cedo para procurar trabalhadores. E ele encontra 2 homens na praça, sem fazer nada. E ele pergunta ao primeiro: por que vocês estão aí sem fazer nada, sem trabalhar? Ah, a gente não conseguiu ainda ninguém que contratasse, a gente não conseguiu ainda nenhum trabalho. Ah, então vamos comigo, que eu vou pagar um bom salário se vocês ajudarem lá a arar, a trabalhar lá a minha terra. Então vamos lá? Vamos. O segundo, que nem foi convocado, faz assim: poxa, pera aí, mas eu também queria trabalhar, eu também estou disposto, não consegui nada até agora. E aí se dispõe
a ir também. Então, os dois vão junto, ele mostra lá onde é a terra dele, o que é que precisava ser feito, e depois divide o trabalho. Ó, você vai fazer essa parte daqui, você vai fazer essa outra parte daqui. O que é que acontece? O dono das terras vai embora e ficam os dois lá para dar conta do serviço. Assim que o dono das terras saiu, aquele segundo, que é o que se dispôs a trabalhar, que falou, poxa, mas será que não dá para eu ir também? Eu tô aqui interessado também e tal. Foi o primeiro começou a trabalhar, tocou fogo na terra, começou a limpar tudo, já estava todo suado nas primeiras horas de trabalho, fazendo aquilo que ele foi contratado para fazer. Aquele que foi chamado primeiro, aquele que estava lá na praça e que o próprio Senhor das Terras fez assim, você está fazendo o que aí e tal, vamos? Esse começou a reclamar. Ah, mas é muito serviço, não sei não, tal, tal, tal. Começou a fazer a parte dele resmungando, daqui a pouco largou tudo lá e sentou para descansar e ficou observando o outro trabalhar o resto do dia. Quando o Senhor da Terra volta para poder ver o serviço e pagar o salário, ele paga o salário, que era um bom salário, para aquele que deu conta do serviço, e olha o que ele diz para o outro que ficou lá sentado. Mau trabalhador, meu pão não saciará tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem e o despediu sem lhe dar nada. São parecidas, não são? Eu avisei. Mas vocês percebem que o ensinamento é diferente? São Luís se utiliza daquela parábola de pontos semelhantes, mas agora ele está abordando o aspecto da preguiça. Na outra parábola, não existia esse aspecto. Todos estavam dispostos. Os que foram chamados primeiro deram conta do recado. Os que foram chamados por último deram conta do recado. Receberam o mesmo salário. Porque o importante é, na hora que a tarefa aparece ou na hora que você busca a tarefa, se dispor e fazer. Nesse caso foi diferente. Aquele que foi chamado e que disse, beleza, aceito o salário, vou lá, ficou reclamando, resmungando, daqui a pouco falou, ih, não vou fazer isso daí não, sentou e não fez mais nada. É a preguiça. E aí São Luís diz o seguinte, ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Nesse livro daqui, Conflitos Existenciais, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, tem um capítulo que ela fala da preguiça. E aí ela vai falar uma coisa que a gente percebe na prática. É diferente aquela preguiça que a gente sente depois de um dia de trabalho, quando a gente está, na verdade, cansado. Ou quando a gente trabalhou a semana inteira e aí no sábado a gente quer dormir mais um pouco e vai colocando soneca no despertador e vai ficando ali na cama mais um pouquinho. Isso é uma coisa. Mas existem momentos ou períodos da vida, que eu pessoalmente já passei por um período assim, em que a preguiça se torna um tanto quanto patológica. Passa do cansaço ou do querer ficar um pouco mais na cama. A gente passa a deixar de fazer coisas úteis, deixar de cumprir a nossa programação ou tarefas que a gente precisa realizar para não fazer nada. E há uma retroalimentação. Quanto mais nada faz, mais preguiça dá, mais cansaço dá e vira um círculo vicioso. Houve uma época na minha vida, por exemplo, em que eu tinha bastante tempo livre. Por quê? Eu tinha muitas coisas a realizar, mas tudo o que eu tinha a realizar era flexível em termos de horário. Era eu que fazia o meu horário. Então, de 10 coisas que eu tinha para fazer, eu que precisava estabelecer que horas eu ia acordar, que horas eu ia fazer todas aquelas atividades.
e não interferia muito na prática a ordem daquilo, não tinha um compromisso com alguém ou algum lugar onde eu precisasse estar. Eram coisas comigo mesma e que eu poderia deixar para depois. Eu adoro fazer planejamentos, sentar, pegar uma canetinha, de preferência canetinhas coloridas e colocar o horário que eu vou fazer cada coisa. Nisso eu sou ótima. E mesmo nesse período, eu adorava. No dia anterior eu programava lindamente o horário que eu ia acordar, por onde eu ia começar, o momentinho do descanso, quando eu ia fazer todas as atividades. Quando chegava no dia seguinte, para começar, eu já não acordava no horário que eu tinha programado. Então isso já modificava todo o resto da agenda. E aí eu começava a barganhar comigo mesma. Não, isso que eu coloquei aqui, tá muito chato começar por isso. Vou estudar isso daqui? Não vou estudar isso daqui. Vou fazer uma outra coisa que eu gosto. E aí eu começava a modificar as coisas, a colocar isso para o outro dia. No fim do dia, eu não tinha feito praticamente nada daquela lista. E não tinha feito nada de útil. E eu parava para perguntar, o que que me impediu de fazer as coisas que eu programei? Nada. O que de produtivo que eu fiz hoje? Nada. E aí o que acontece? Eu ia dormir mal, porque eu não tinha feito nada de útil. Eu não tinha cumprido as minhas obrigações, as minhas tarefas. As coisas que eu tinha para entregar, que tinham um prazo, o prazo ia chegando e aquilo ia me desesperando e aquilo fazia com que eu tivesse ainda mais dificuldade de sair daquele movimento, de sair daquela energia. E só me sentia mais culpada de não ter feito, de estar empurrando aquilo, e aquilo parecia uma bola de neve dentro de mim. Na época, um texto que me ajudou muito, além desse da Joana de Ângeles, está num livro fabuloso chamado Não Temas o Mal, que foi indicado pelo meu esposo na época e me ajudou muito. Se você está passando por isso, vai lá, procura esse livro Não Temas o Mal. Tem um capítulo que diz assim, o problema da preguiça. E aí é uma análise mais profunda sobre esses momentos. Não aquela preguicinha que a gente consegue vencer, mas essa preguiça que dá um pouco mais de trabalho, que já tem um quê mais patológico e que já não é tão fácil. Ele fala aqui desse aspecto de uma energia paralisada, muitas vezes de um sentimento que está represado, que a gente não está conseguindo dar conta. Ele explica mais detalhes sobre isso e é bem interessante. Me ajudou muito, talvez te ajude, se você estiver passando por isso também. Porque, de fato, o nosso tempo aqui é muito precioso. A gente precisa aproveitar as oportunidades de serviço, de atividade, de crescimento, de estudo. Há tanta coisa para estudar, tanta coisa para aprender, tanta coisa para fazer, que cada momento da nossa vida é importante. E eu não quero que isso seja simplesmente uma autocobrança, porque eu sei que quando a gente está nesse momento de dificuldade de sair do lugar, essa autocobrança só piora. Mas a gente também precisa trazer à nossa consciência o quanto é importante a nossa estadia aqui na Terra e o quanto passa rápido. Cada um dos nossos dias tem a sua preciosidade, tem a sua importância. É uma nova oportunidade de recomeçar. O que já foi, já foi. Mas o que nós podemos fazer a partir de agora? O dia é hoje. O momento é agora. Não amanhã. Não mais tarde. Levanta e vai fazer o que você precisa fazer.